Santa Maria, 27 de janeiro de 2013. Madrugada de domingo e uma tragédia em curso. 242 vidas são perdidas pela negligência e outras 636 tentam a todo custo sobreviver, salvar-se e seguir. Uma das maiores tragédias da história do país, da história atual do nosso país, acontece em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss. A imprudência dos gestores da casa noturna, tal como a negligência dos músicos da banda Gurizada Fandangueira, fez com que uma noite que seria de celebração, de alegria e de festa terminasse numa tragédia. Pais procurando seus filhos, mães desesperadas e jovens a todo custo tentando respirar, numa tentativa em vão de sobreviver, que foi o que muitos aconteceram. E nisso já faz, porque é impossível dizer que celebram-se 8 anos dessa tragédia. E o que aconteceu? O que vem acontecendo? Se não bastasse as negligências, tanto da parte da gestão da boate e da banda, ainda há a questão dos processos, né, que foi verificado posteriormente a negligência também do Corpo de Bombeiros e de outras instituições, uma vez que a documentação da KISS estava vencida e alguns laudos sequer tinham sido atualizados, renovados, ou seja, mais uma negligência. Quanto aos acusados responsabilizados pelo Ministério Público, foram tornados réus os seguintes membros: Elisandro Spor, o Kiko, e Mauro Hoffman, sócios da Boate Kiss; Marcelo Jesus dos Santos, músico da banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Baunilha, produtor da banda. Vale ressaltar que o julgamento deles, que seria em júri popular, aconteceria no mês de março e abril de 2020, mas em decorrência da pandemia do coronavírus, esse julgamento foi cancelado. E ainda, recentemente, em setembro, o Ministério Público, né, através da primeira Câmara Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, acolheu o pedido do MP para que fosse transferido o julgamento de Santa Maria para Porto Alegre. E esse pedido foi atendido pela Justiça e os 4 serão julgados em um único júri em Porto Alegre, ainda sem data definida. Para falar com a gente, no Falando Sobre, nessa edição especial, a qual externo aqui minha emoção e ao mesmo tempo comoção de estar participando, e agradeço o André Polga, que é membro do coletivo Kiss Que Não Se Repita, e que faz parte na tragédia de Santa Maria, que completa, nesse dia 27, 8 anos. André, boa noite. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu te agradeço muito por essa entrevista, por esse momento de partilha. A gente já estava conversando um pouquinho antes. Para começar, né, eu já te pergunto, 8 anos de uma tragédia, muita coisa acontecendo, né, pandemia e tudo mais, e além do julgamento, que foi a questão mais iminente e recente que está acontecendo, o que mudou e o que avançou, né, dentro do processo, dentro de toda essa estrutura de 2013 para cá? Gael, primeiramente, boa noite. Queria te agradecer pelo contato e parabenizar, né, pela iniciativa de pautar esse tema que, infelizmente, hoje, depois de tantas tragédias que a gente tem no Brasil, ele está um pouquinho debaixo do tapete, mas que é sempre super relevante relembrar que foram 242 mortes e que ainda não foi feito nada, né? Nesses 8 anos, muitas coisas aconteceram em virtude do processo. Eu sou um pouco leigo para falar de questões judiciais, mas houveram N manobras do sistema judiciário para tentar enfraquecer quem está hoje na linha de frente na luta por justiça. Cito como exemplo um processo que foi movido contra 3 pais e uma mãe de vítima, onde foram colados alguns cartazes de protesto na frente da Boate Kiss, com a documentação que havia sido fraudada pela prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros, com assinaturas, e acredito que a forma que o sistema tentou usar para calar essas pessoas foi mover um processo.
né? Aqueles pais que se manifestaram naquela época eram os que estavam na linha de frente naquele momento da associação e dos movimentos que existiam na época. E acredito, ao meu ver, que foi uma forma de eles mostrarem que se eles conseguissem calar essas 4 pessoas, todo o restante se calaria. Então, a partir dessas manobras e de tantas outras exemplos de bombeiros que foram retirados do processo, prefeito, governador, funcionários públicos, isso acabou fazendo com que uma desesperança reinasse muito grande dentro das famílias das vítimas e dos sobreviventes. Então, hoje, dos quase 30 que foram apontados como responsáveis no inquérito da Polícia Civil, temos apenas 4 que vão responder. E esperamos, né, que a Justiça consiga dar uma resposta para essas pessoas, uma resposta à altura do que aconteceu. Sim. E falando em autoridades, né, que a gente acaba um papo puxando o outro, uma questão, houve ou ainda há um apoio por parte da esfera municipal e estadual junto às famílias das vítimas e aos sobreviventes, né? Ou houve uma negligência ou a partir de dado momento se tornou negligente esse apoio? Tanto na saúde quanto na questão financeira mesmo e tudo mais, até porque a gente sabe, né, é sabido no termo geral, que muitos dos que foram vitimados nessa tragédia, eles eram faziam a manutenção de seus lares, eles mantinham, né? Como que está isso hoje? Né? Ou até que ponto aconteceu um apoio ou não, ou nunca houve, foi só uma jogada, vamos dizer, midiática e social? A gestão municipal da época foi 100% negligente, até pelos apontamentos que foram feitos sobre a responsabilidade da casa noturna estar funcionando, né, sem a devida autorização, enfim, toda a documentação fraudada. Essa gestão ela ficou 8 anos na prefeitura. Se eu não me engano, em 2014, ao final de 2014, ele renunciou ao cargo porque foi promovido pelo governador do estado, na época, Sim, a chefe de segurança do estado. Então, ele foi a Porto Alegre, né, ficou, acredito que apenas 2 anos dentro desse cargo. Certamente não foi competente o suficiente para, enfim, para cumprir toda a demanda que havia e acabou se retirando. Atualmente, ele é vereador de Porto Alegre, né? Agora, em 2020, ele foi eleito com um pouco mais de 3 mil votos. E é uma gestão que a gente coloca sempre que foi 100% negligente. A gestão nova que assumiu, que já está, né, no segundo mandato, foi reeleito, a gente vê que há um apoio maior referente à associação. Manutenção da tenda da vigília, que existe hoje na Praça Central, a prefeitura ela cede a luz, ela cede alguma manutenção que é preciso para manter o banner com as fotos das vítimas. A desapropriação do prédio da Boate Kiss para entregar para a associação foi feita por essa gestão. Uhum. O atendimento psicossocial que existiu na época, feito voluntariamente, hoje é da prefeitura, né? No final da gestão do prefeito na época, ela foi retirada da cidade, mas com o novo prefeito ela foi recolocada. Hoje ela está ativa novamente. Então, se formos comparar a gestão da época e a gestão atual, a primeira é totalmente negligente e a segunda busca um caminho um pouco mais diferenciado, um pouco mais empática com essas pessoas atingidas. Sim. Quanto à questão da associação, eu tenho uma pergunta para ela, mas vou colocar ela depois. O que está sendo planejado hoje, estruturado para o prédio? Né? Ele foi desapropriado, ele foi entregue à associação. É claro que a gente tem a pandemia, que foi uma questão que delimitou tudo e todos,
mas vai ser feito um mausoléu, vai ser feito um centro de artes, vai ser feito uma demolição, um jardim? Qual que é a estrutura que é pensada para aquele lugar hoje, na Rua dos Andradas, para poder ter uma energia solar, né? Porque, infelizmente, ainda é muito triste passar por lá. Perfeito. Eu não vou me recordar o ano, mas existiu uma campanha para um memorial feita pelo Centro de Arquitetos, Instituto dos Arquitetos do Estado. Foi feito um financiamento coletivo, amplamente divulgado, artistas fizeram parte dele. Um projeto foi aprovado pela comissão que foi instituída dentro desse financiamento, e o prédio hoje ele pertence à associação ainda, só que os pais querem que ele seja usado como prova para o julgamento. Então, a ideia que se permanece até hoje é que o prédio não será mexido, o memorial não vai ser erguido até que os réus sejam julgados. Esse é o plano total da associação. Entendi. E falando da associação, né, dos pais amigos, enfim, desse coletivo que foi criado, como que eles têm se estruturado, como tem se estruturado ao longo desses 8 anos, e quais foram, né, se é que você pode falar para a gente, né, da sua vivência, os desafios, quais foram ou são os desafios ainda enfrentados para manter, né, porque a gente sabe que há uma divergência, são muitas pessoas, muitos pais, às vezes interesses podem ter ali divergência, mas como que segue hoje nessa busca por justiça, nessa manutenção, né, dessa memória viva e ainda dolorosa para todos? Existem alguns núcleos, né, que eu posso ressaltar que tem um núcleo numa cidade que se chama Manuel Viana, aqui no Rio Grande do Sul, e tem um núcleo na cidade de Juí. São pais que se desmembraram da associação para tentar, de uma forma ou de outra, mover alguns processos para tentar dar uma acelerada, de uma forma ou de outra, na justiça, né? Dentro da associação existem divergências, como em qualquer outro grupo, né? Ela vem se mantendo desde então, agora nesse ano de 2020, em que a gente teve toda a questão do coronavírus, a associação está fechada, mas muitas pessoas dependem dessa associação. Como existem N processos individuais, trabalhistas, contra a boate, os donos da Boate Kiss, de filhos que levavam sustento para dentro da casa e trabalhavam dentro da Kiss, e hoje, né, não existe mais isso. Algumas pessoas dependem da associação para isso. Então, ela se mantém através de um número X de familiares para ainda tentar ajudar essas pessoas. Existem empresas que colaboram, que são parceiras da associação, e tem uma questão muito relevante, que é o que eu quero trazer aqui, por favor, que os sobreviventes, assim como os familiares, eles não têm ajuda de nenhum órgão público referente a medicações, né, a tratamentos. Foi disponibilizado aqui no Hospital Universitário, na Universidade Federal de Santa Maria, tratamento para os sobreviventes que tiveram queimaduras internas e externas, né? Hoje, eu sei que esses atendimentos estão reduzidos, porque foi reduzida a equipe, assim como foi reduzida a equipe de apoio psicossocial que existia na prefeitura, mas que ainda se mantém. E a associação, nesse tempo, buscou uma parceria com uma rede de farmácias aqui do estado, para tentar, de uma forma ou de outra, conseguir um desconto para medicação, para ansiedade, depressão, enfim, para as questões respiratórias dos sobreviventes, para tentar amenizar um pouco essa ausência de apoio dos órgãos públicos. Então, sim, é uma questão relevante que eu posso trazer da luta da associação nesses anos, foi essa parceria com essa rede de farmácias, para tentar suprir um pouco da necessidade, e essa farmácia, ela cede, se eu não me engano, 80% ou 90% da medicação para os sobreviventes, justamente por não ter apoio, né, enfim, do Ministério da Saúde ou da própria prefeitura. Os pais ainda lutam por isso, né, ainda buscam esse direito, mas os sobreviventes, através da associação, conseguiram esse. Era essa uma das perguntas que eu ia fazer.
foi montado, né, um núcleo de apoio dentro do Hospital de Santa Maria, aí no Cambuí, na faculdade, e outros postos para atendimento disso. Então, eles existem, mas são reduzidos, mas a medicação que inicialmente foi até anunciado que seria dado a esses sobreviventes, isso não existe mais. Não, isso foi extinto em 2013 mesmo. Meu Deus. Uhum. E como esses, falando agora dos sobreviventes, né, foram 636, muitos ainda carregam resquícios dessa fumaça tóxica, porque para quem está assistindo, então não está se lembrando, então não acompanhou, a tragédia daqui é uma tragédia altamente química, né? Foi um incêndio através de espumas de isolamento sonoro, que estavam em total desacordo com as normas de segurança e saúde, e que ao serem incendiadas, né, por aqui já dito pelo réu, lá da banda Falangueira, num show pirotécnico, tomou o lugar por uma fumaça tóxica, e essa fumaça literalmente foi destruindo, né, todo o aparelho respiratório das pessoas. E muitos ainda trazem essa sequela. Você que tem contato, né, com sobreviventes, né, com o pessoal ainda que segue, as sequelas ainda são muitas, alguns já conseguem seguir, né, um pouco, às vezes, dizer que levar ao normal seria até hipócrita de nossa parte, dado tudo que passaram, né? Como que estão essas pessoas hoje, né? As que vocês têm contato, o que você pode falar para a gente da condição da saúde delas e as sequelas deixadas por essa tragédia? Em relação às sequelas físicas, ainda conheço algumas pessoas que fazem tratamento até hoje, né? A Kelly Ferreira, ela é bem conhecida, ela é uma sobrevivente super conhecida, ela teve 18% do corpo queimado e ela teve o pé direito amputado pela sandália dela ter ficado presa a hora que ela caiu na fuga da boate. Então, ela teve um problema de circulação na perna, assim como tem N sobreviventes que têm partes amputadas do corpo, dedo, tem, enfim, das mãos e nos braços também. Questões como essas respiratórias ainda são tratadas. A Kelly, ela é um exemplo de que ela faz acompanhamento com um pneumologista, com essas questões da prótese que ela usa hoje. Uhum. Mas é importante ressaltar as sequelas psicológicas, né? Que há um grande número. Questões psicológicas, existem um número que precisa de ajuda e que ainda segue em tratamento, com certeza é muito maior do que o número de sobreviventes que ainda necessita de ajuda a sequelas físicas. Sim. Você está me vendo normal, certo? Vamos lá, cadê? Vocês, agora, no último dia 10 de janeiro, estrearam o podcast, né, falando sobre a tragédia. Como surgiu esse projeto? Né, qual, além, claro, da maior conscientização das pessoas de acessar mais público, quantos episódios vão ser? Como está sendo feita a seleção, né, desse projeto do podcast? Atualmente, a gente tem aqui, em relação aos movimentos, associação, enfim, uma linha de frente de pais que sempre fala, né, que vão na televisão, que dão entrevista para o rádio, e a gente, como a gente produz uma campanha a cada ano para marcar o janeiro de cada ano, tivemos em 2020 a questão da pandemia, e levando em consideração questões de distanciamento social, pensamos, então, em abarcar pessoas que também perderam, né, seus familiares, irmãos, filhos, enfim, que são fora daqui, de Santa Maria, que são de outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil, e que não estão na linha de frente. Porque em 2013 a mídia, ela explorou muito a tragédia, explorou muito a dor dessas pessoas, e a gente escuta um comentário muito forte aqui na cidade, e não só da população, mas também dos órgãos públicos, que são sempre os mesmos, que são sempre as mesmas caras, e que é por isso que nada vai acontecer. Então, a gente tentou diversificar um pouco e trazer mais pessoas para tentar, de uma certa forma, mostrar que existem outras pessoas, existem milhares de outras pessoas que também estão na luta, cada um
da sua forma, né, do que está acessível para cada um. Sim. E trazer esses relatos diferenciados dessas pessoas que já estão... Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, existem livros que circulam, que as histórias são do livro X, a história da fulana e da ciclana, e aí no livro Y também tem a história de uma delas, então geralmente são as mesmas pessoas. Então a ideia é diversificar um pouco, trazer 4 episódios de relatos desses familiares, né, de como está sendo desde 2013 até 2021, qual é a esperança, qual é a expectativa para o júri, que está previsto para acontecer agora em 2021, que foi cancelado em 2020 e foi jogado para 2021. Sim. Quais são as lembranças mais marcantes, e para os sobreviventes, né, quais são os desafios e como eles, de uma forma ou de outra, ressignificaram a vida de 2013 para cá. Então, a ideia é mostrar as diferentes faces que tem dentro desse acontecimento na Boate Kiss. Sim. Você disse há pouco que muitos livros, né, foram lançados em torno disso, e a gente viu ao longo desses 8 anos, né, muitas matérias foram feitas, foi capa da Veja, capa da Isto É, inclusive a Isto É lançou um caderno especial, né, falando um pouco sobre falando da tragédia, trazendo um pouco o relato de cada um dos 242 mortos e tudo, mas dentro dessa questão dos livros, muitas obras foram feitas, né, algumas ganharam repercussão nacional, quizás internacional, outras nem tanto. De alguma forma, tá, sem entrar em algum mérito delas, até porque eu também não vou citá-las aqui, isso trouxe algo positivo para o movimento, para vocês, ou não? Existem obras que são um pouco mais polêmicas e que renderam, né, para essas famílias uma visibilidade e um apoio em cima de questões polêmicas, né, questões que foram abordadas relacionadas às próprias vítimas e que na época foi alegado que elas não estavam ali para se defender e que, enfim, tomou uma repercussão muito grande dentro da nossa cidade. Sim. E que, de uma forma ou de outra, a gente conseguiu resgatar a empatia. Existem outras obras também que não são tão conhecidas, mas as que são mais relevantes, sim, trouxeram muito apoio. Eu destaco que 80% das pessoas que entram em contato hoje com a gente são por causa dessas obras que têm um reconhecimento de cunho nacional, porque elas foram... A nossa história foi levada de uma forma diferente, né? Diferente da mídia. Foi uma forma mais pessoal, uma forma mais individual, e eu acredito que isso fez com que as pessoas se colocassem mais no lugar da gente, né? De acompanhar a história dessas famílias, dessas pessoas, de não saber o que aconteceria, o que estaria por acontecer. Então, com certeza, mudou muito. A gente conseguiu resgatar muita empatia nesse tempo que a gente já havia perdido no decorrer desses anos. Sim. Você é um dos criadores do movimento Que Não Se Repita, né? Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente, para as pessoas que vão assistir, o porquê desse movimento, né? Qual o objetivo da criação dele, dado as associações, os movimentos, mas eu falo até por conhecimento um pouco mais, né, de saber o motivo de ser toda uma rede, mas que você contasse para a gente como que foi criar esse momento e o start para que ele existisse e a cada ano ele chegar junto, literalmente, né, na lembrança das pessoas para a data. Perfeito. Eu perdi uma amiga no incêndio, uma amiga de infância e uma colega de faculdade. Então, em 2013, eu me aproximei muito timidamente dos pais, pela questão os familiares das minhas duas amigas, eles não moram aqui. Uma morava, na época, em Faxinal do Soturno, que é uma cidade aqui de perto, hoje ela mora aqui, e a outra família mora em Ijuí. Então, nesse tempo, em 2013, existiram vários movimentos criados a partir das lutas individuais, dos grupos individualizados dos pais. Existiu o grupo Movimento Santa Maria do Luto à Luta, existiu o Movimento Mães de Janeiro,
iniciou-se a Associação dos Familiares de Vítimas, existia a Associação Amolec, então eram vários nichos de familiares que se aproximaram conforme as suas idealizações perante a tragédia, né? Na maior parte das questões que se referia à falta de justiça dentro dessa parte, como a soltura dos donos da Boate Kiss lá em 2013, esses movimentos eles se uniam e iam para as ruas protestarem. E a sociedade aqui de Santa Maria não tinha um bom grado disso, porque as ruas eram interrompidas, porque os familiares estavam cobrando coisas que não tinham fundamento, que os mortos tinham que descansar, que as famílias eram contra o desenvolvimento da cidade por pedir leis mais rígidas, e aí começou a acontecer uma revolta dos empresários contra essas pessoas, justamente por cobrar essas leis mais rígidas para que não acontecesse novamente. E quando a mídia local divulgava isso, eu via um certo negativismo vindo das pessoas aqui em Santa Maria, sem entender realmente o que estava acontecendo, porque existem políticas editoriais dentro dos veículos de comunicação, que a gente sabe que às vezes não é nem questão de jornalista, né? E aí eu vi essa necessidade dessas pessoas serem ouvidas de uma forma diferente, de conhecerem essas histórias de uma forma diferente, de acompanharem essas histórias de um outro viés. Então surgiu a rede de apoio, a Quis Que Não Se Repita, depois que, também antes da criação dela, eu vi a necessidade de representar a mãe das minhas amigas aqui, por elas não estarem aqui, né? E eu sofri muitos comentários negativos durante o decorrer de 2013, quando eu me manifestava nas minhas redes sociais. E mesmo assim eu fui resistente e eu disse, não, eu vou criar uma rede de apoio, eu não vou me individualizar nas minhas redes sociais. Essas pessoas precisam acompanhar um trabalho mais sério para tentar entender o que está acontecendo por trás disso. Então, a Quis Que Não Se Repita, ela foi criada justamente para dar um apoio para essas pessoas que tanto precisavam naquele momento e que tanto precisam ainda. Por isso que a gente segue trabalhando agora a nível nacional, que a gente já tem um reconhecimento grande para entender o que está acontecendo em Santa Maria, porque a nível nacional a Boate Kiss não é mais noticiada. Então, a maior parte das pessoas que nos acompanham, que são de fora, às vezes até ficam um pouco assustadas com o que está acontecendo aqui, porque não sabem mais, não existe mais essa veiculação de notícias. Então, essa rede, o trabalho dela é justamente para mostrar esse lado dessas pessoas e tentar, de uma forma ou de outra, levar isso ao cunho nacional, para que as pessoas consigam se conscientizar do que está acontecendo, de que nada foi feito, e que as coisas podem acontecer novamente se as medidas não forem tomadas. Certo. Uma pergunta que estava fora aqui da pauta, André, mas você acha que há uma seletividade na importância que é dada aos movimentos, às memórias, né, de tragédias, e eu falo tragédias em sucessão, mas em geral, porque a gente acabou de falar a questão da mídia, né? Só quando acontece alguma coisa, só noticiado quando é um grande acontecimento, e ao longo do tempo isso vai acabando, vai passando ao ponto que esperando outros acontecerem, né? E o mesmo acontece com a sociedade em si, né? Uma seletividade do problema, né? Aconteceu isso, vamos solidarizar, mas isso não, né? A gente teve aqui, que foi uma grande tragédia na época, uma média de 40, 50 anos atrás, nós tivemos em Niterói o Gran Circo, que foi uma outra grande catástrofe, que também virou livro, né? E noticiário a rodo, e o que às vezes dá a impressão, né, é que as pessoas elas escolhem o momento para se solidarizar ou não, né? Então tem que ser muito grande a tragédia para você ver essa comoção, esse movimento, ou ter alguém com muita grana envolvida. Não sei se é essa impressão que você tem também, ou que você já veio a ter, dado esse tempo todo, mas eu jogo essa pergunta para você. Você acha que é uma seletividade, até mesmo no respeito quanto às famílias, às vítimas? A gente tem a tenda lá na Praça Central,
né, que eu ouvi N relatos, até entrevistas que as pessoas passam e debocham, então, tipo, que perda de tempo, mas e se fosse o seu filho, se fosse você, passando por aquilo que aquelas mães estão passando, querendo simplesmente justiça, né, para o seu, enfim. Existe, na verdade, isso que eu vou te falar agora, na verdade, é uma mescla do que eu penso junto com o que eu ouvi nessa produção dos podcasts, que existe o luto recente, né? Que é logo que a tragédia acontece, em que há uma mobilização social muito grande, tanto local quanto nacional, e há a questão de que no Brasil acontecem muitas tragédias. Então, a Boate Kiss, eu consigo comparar ela tranquilamente, toda essa questão do luto recente, consigo comparar tranquilamente com as outras tragédias, porque Chapecoense foi uma tragédia de grande repercussão, o rompimento da barragem Mariana, o rompimento da barragem em Brumadinho, e a gente consegue ver que nada mais é falado, que realmente só quem fala são os atingidos, e as pessoas não procuram saber o que está acontecendo, porque justamente não aconteceu com elas. E aí a gente se questiona até que ponto a gente vai conseguir mudar a sociedade, sendo que a gente vê as pessoas morrendo, sendo que a gente vê as tragédias acontecendo. Será que a gente só vai conseguir levantar a bunda da cadeira? Ou não precisa nem fazer isso? Será que a gente só vai conseguir uma mudança quando a gente perder alguém, quando acontecer dentro da nossa casa? Porque a impressão que dá é que as pessoas estão olhando de longe. Aconteceu o Boate Kiss em Santa Maria, aconteceu a tragédia do voo lá em Chapecó, Santa Catarina, lá em Minas Gerais. Está muito longe de mim, isso nunca vai acontecer comigo e nada vai mudar. E aí eu estou esperando acontecer alguma coisa, eu estou esperando eu perder alguém para eu poder fazer alguma coisa. E aí a gente reflete também sobre, né, a situação atual do nosso país, em que há, infelizmente, essa cultura do esquecimento. O brasileiro tem uma cultura de esquecimento enraizada e que a gente não consegue, infelizmente, mudar isso. As pessoas só vão conseguir cair em si quando acontecer dentro da própria casa, e é isso que eu escuto também dentro desses familiares. Que há uma reflexão muito grande em que se houvessem vítimas, filhos de deputados ou de pessoas importantes, talvez a tragédia tivesse um viés diferente. Talvez já tenha sido feita alguma coisa. Mas como eram cidadãos comuns, nada foi feito e há uma desesperança muito grande. Eu acredito que haverá justiça com certeza, que vai demorar mais um tempo ainda, mas que haverá. Mas é uma desesperança muito grande, social e em questão judicial. Sim. Finalizando, o julgamento ele foi jogado, né, colocado para 2021. Qual a expectativa disso? Quanto ao julgamento em si, e está chegando ao fim esse sofrimento, essa angústia de 8 anos, ou não é bem assim? Chegar ao fim, eu acredito que nunca vai chegar, né? Porque quem perde sente todo dia, independente se vai ser feita justiça ou não. A questão que paira muito sobre o ar é o que será depois, o que será da gente depois que a justiça for feita ou que não for feita, né? Isso é uma questão em aberto que eu não sei te responder, porque eu também tenho essa impressão de que a gente não sabe o que vai acontecer. Há uma expectativa muito grande e há uma desesperança muito grande. Eu posso te dizer que é 50%, 50%. Muitos acreditam, muitos desacreditam. A gente espera, né, que seja feito. Sim. Mas é uma questão que é em aberto para nós e eu desejo do fundo do meu coração para essas famílias que a justiça traga um pouco de paz para essas pessoas, porque perder dessa forma, né, ser explorado dessa forma, a ausência da pessoa e a ausência de respostas e não ter apoio social, não ter apoio de órgão público nenhum, isso é extremamente triste. E a gente espera que traga um pouquinho de paz, que a gente a justiça não vai trazer ninguém de volta, a justiça não vai trazer, não há dinheiro que compre uma vida, obviamente, mas é um pouquinho de paz
essas pessoas. Certo. André, eu queria que você deixasse uma mensagem, que você, enfim, usasse esse espaço para convidar as pessoas, para convocar as pessoas, para falar sobre o movimento, todo seu. Perfeito. Eu te agradeço primeiramente muito o espaço. A gente tem uma necessidade de ser ouvido aqui em Santa Maria, porque as pessoas aqui não gostam de nos ouvir, né? Existe um tabu muito grande em falar sobre a Boate Kiss em Santa Maria. Aqui, para as pessoas, esse assunto já encerrou, fora para quem perdeu. Então, a gente fica imensamente grato pelo espaço que nos é cedido para falar sobre, para tentar, de uma forma ou de outra, mostrar que a gente está lutando por uma sociedade mais justa, para que as próximas gerações não passem por tudo que essas pessoas passaram, né? Para que mais mães não chorem pela perda de seus filhos, para que a gente possa sair com segurança, né? Para que a gente possa comemorar o aniversário numa casa noturna e voltar vivo, que a gente sabe que foi o que aconteceu na Boate Kiss, que muita gente foi comemorar o aniversário e foi entregue morto para os pais. É uma realidade muito dura, é uma fala muito dura, mas eu espero que a sociedade de todo o Brasil, né, que ela não deixe as coisas caírem no esquecimento, que a gente tem que parar e refletir que o nosso telhado é de vidro e que a gente nunca sabe quando vai acontecer com a gente, que a gente está vulnerável a acontecer. Enquanto a sociedade ela não trabalhar com a justiça, a gente sempre vai sendo vulnerável a passar por uma tragédia. Verdade. Eu queria agradecer você por ter me atendido nesse convite. Estou tentando segurar aqui, tá difícil. Dizer que eu estou aberto, o que vocês precisarem aqui. Eu senti bem, tudo aconteceu. Eu sou muito solícito, eu não tive nenhuma perda de amigos aí próximo, mas todos os meus amigos daí estavam solícitos ajudando, seja no hospital, seja nas transferências, seja tentando amparar, né, as famílias, enfim. E eu entendo um pouco do que você acabou de falar, e esse espaço está sempre aberto enquanto ele estiver. Eu vou estar sempre aí à disposição, né? Sempre que eu consigo, eu dou um pulo em Santa Maria para ver os amigos, faço questão de passar lá em frente, fazer minhas orações. Já passei na tenda algumas vezes também quando tive, recente, né? E que não se repita, né? Que não se repita, que seja feita a justiça, que é isso que você falou, que os pais consigam dormir com um pouco mais de paz no coração, porque são 242 famílias dizimadas, 242 sonhos interrompidos e muitos outros projetos que poderiam ter acontecido e não aconteceram. Então, a todo o povo santamariense, a todos os pais, a todos os amigos, a minha total solidariedade, hoje e sempre ao longo desses 8 anos que eu acompanho vocês, e que a cada movimento a gente possa estar lembrando, possa estar participando, divulgando, enfim, fazendo vivo em respeito a essa memória e a toda a história, né? Porque isso, infelizmente, é uma parte da nossa história e que não há como negar, que não há como negligenciar mais do que já foi negligenciado. E é isso. Muito obrigado por você ter participado, muito obrigado por ter me cedido o seu tempo, né? Essa entrevista tem no ar hoje, dia 27, que é o dia que completam 8 anos da tragédia, e que mais um registro que as pessoas possam ter desse momento, desse espaço de entendimento também. Obrigado, Gael. Obrigado a você, meu querido.